Agora eu vou mostrar para vocês o que que é a separação de frequência passo a passo feita na mão, se você não tivesse a Action, que eu vou deixar para download aqui para vocês, que essa Action vai facilitar e vai fazer tudo já automático. Mas explicando o passo a passo na mão, vai ajudar vocês a entender para que serve cada pedacinho da Action depois, na hora que a gente for usar ela, tá bom? Então essa primeira parte do vídeo eu vou pedir para vocês só assistirem. Não precisam tentar fazer juntos, porque não é importante, você não vai precisar fazer essa parte na sua casa. Eu só vou mostrar para você conseguir entender a ideia, tá bom? Então não precisa se preocupar em fazer. Apenas assiste o vídeo e depois, quando eu for mostrar como usar a Action, aí sim você começa a trabalhar junto comigo, tá bom? Então vamos lá, a gente tinha parado aqui, né? Quando a gente mesclou as camadas, então agora eu tenho só duas camadas. A primeira coisa que eu vou fazer é duplicar essas camadas, então comando de J, comando de J. Vou fazer duas camadas a mais. Uma vai ser a minha camada baixa frequência, vou botar só baixa, né, para ficar mais fácil. E a outra vai ser a minha camada alta frequência, então vamos chamar de alta. Eu vou esconder a camada alta por enquanto e a gente vai trabalhar só na baixa. Então o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar um desfoque na camada de baixa frequência. Então vamos lá, desfoque, aí eu vou escolher desfoque gaussiano, aqui ó. O desfoque gaussiano, o que que ele vai fazer? Ele vai embaçar uma parte da imagem, tá vendo? Do jeito que tá aqui. Então se com a imagem embaçada, a gente não vê tanto o detalhe dos poros. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou desfocar a imagem para determinar o que eu quero remover dela na alta frequência. Parece um pouco complicado, mas depois vocês vão entender. Quanto maior for o meu desfoque, mais textura eu estou removendo, ou seja, mais textura vai subir para a camada de alta frequência. Então, se eu colocar muito baixinho, a minha camada de alta frequência não vai ter quase nada de detalhe, porque o detalhe está todo na baixa frequência. Se eu colocar na alta frequência um valor muito alto, a minha alta frequência vai ter detalhe demais, então não vai servir para nada praticamente eu separar. A minha alta frequência vai ser quase a imagem do jeito que ela é no original. O que que você vai precisar saber? Quando a pele é muito grande, a área da pele é muito grande, eu preciso ter mais detalhes, porque eu tenho poros na pele, então eu quero ver os poros. Então, quanto mais pele eu tenho na foto, maior o valor que eu vou usar. Mas quando eu falo de usar um valor maior, eu estou falando de 3, de 5, nada muito maior do que isso. O máximo que eu pessoalmente já usei foi 5, e foi acho que em 1 ou 2 casos só. Então, na maioria dos casos, se eu tiver uma foto de close, assim, só de rosto, eu vou usar provavelmente um 3, 3,5. Na foto da Tabata, vamos dizer que a gente tem 50% de pele e 50% de outras coisas. Então, eu vou usar um 2, 2,5 mais ou menos, vai, 2,5, 2,8, vai depender do quanto de textura que eu quero. Vou deixar um 2,8 pra gente, não, acho que 2,8 é muito, vou deixar um 2 aqui pra gente ter um pouquinho mais de textura. Se eu tivesse só corpo, ou melhor, se eu tivesse uma foto de corpo inteiro, eu provavelmente usaria um 1,5 para a gente não ter ruído na pele, não ter aquelas marquinhas, aquelas manchinhas na pele. Então eu deixaria 1,8 mais ou menos para se fosse uma foto de corpo inteiro, que ela estaria em pé, com pouca pele, com roupa, né, pouca pele aparecendo. Então eu não quero tanto detalhe. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui no 2,8, que foi o que eu falei, e esse vai ser o meu desfoque gaussiano. Agora, se você olhar aqui, essa foto ela tá um pouquinho desfocada. Então, ó, tá vendo, ó? Se eu desativar essa camada, a camada de baixo tá mais focada. Então, eu deixei essa foto um pouquinho desfocada. Tudo que eu removi nessa foto agora, eu vou aplicar na camada de alta frequência. Na camada alta, vou selecionar ela, eu vou em Imagem, Aplicar a imagem. O que que eu vou fazer? Eu quero aplicar a baixa camada na alta camada. O que que isso significa? Eu vou extrair o que tem na baixa e vou jogar na alta camada. Então, vamos lá, eu vou pegar o que está na baixa e estou aplicando na alta, que é a camada que está selecionada aqui, né? O meu modo de mesclagem, eu vou usar aqui o subtrair. A escala, eu vou colocar 2 e o deslocamento 128. Eu não sei por quê, tá?
O que que isso significa? Eu aprendi dessa maneira. Então aqui tá, o deslocamento fica 128. Para criar essa camada cinza aqui. Vocês estão vendo como nela já tem o detalhe da imagem aqui, ó? Eu já consigo ver o detalhe? E aí a gente dá OK, e é isso. Agora eu tenho essas camadas aqui, né? Eu tenho a camada da alta, que é essa camada cinza, e a camada da baixa, que é essa camada com blur. O que que eu vou fazer? Agora o último passo, eu vou selecionar a camada alta e eu vou aplicar um outro modo de mesclagem. O modo de mesclagem é bem interessante, tá, gente? Principalmente para quem faz manipulação, quem mexe muito no Photoshop, dê uma pesquisada sobre eles. Mas o que vocês precisam saber aqui? Eu vou trabalhar com um modo de mesclagem luz linear. Cadê? Luz linear. Aqui, ó. Que aparentemente ele desapareceu com a camada, deixou ela invisível. Mas na verdade o que ele fez foi transformar ela na textura que eu precisava nessa pele. Então isso aqui é a separação de frequência de verdade, tá? Então quando a gente roda uma action, quando a gente roda a action que eu passei para vocês, o que ela está fazendo é criar todas essas camadas aqui, sendo que ela faz uma cópia também dessa camada, que é a nossa camada de segurança. Eu vou mexer nela aqui, trabalhar nela, se eu fizer alguma coisa errada, eu tenho a camada baixa de novo aqui para trabalhar. Por quê? A maior parte do trabalho é feito na camada de baixa frequência, tá bom? Então aqui a gente tem mais chance de fazer coisa errada. Então, agora que eu tenho a alta e a baixa, eu consigo trabalhar nelas separadamente. E é isso que é na verdade, o conceito de separação de frequência. A gente ter a textura separada da pele. Então, vocês conseguiram entender? Eu sei que é um pouco complicado, mas vocês não precisam aprender a fazer esses passos que eu fiz. Esses passos vão ser substituídos por rodar a action. Então, quando você roda a action, ele vai criar todas essas camadas. A primeira pergunta, ou melhor, a única pergunta que a Action faz para vocês quando vocês rodam ela, é a intensidade do blur, que foi aquilo que eu expliquei lá no começo. Se você quer mais blur ou menos blur, quer dizer que você vai ter mais detalhe ou menos detalhe. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês entenderem de novo essa coisa do detalhe. Vamos voltar outra vez, vamos zerar tudo aqui. Voltei para a camada mesclada aqui, que foi a última opção, a última ação que a gente tinha feito antes de eu rodar, antes de eu começar a separação de frequência. Então eu tenho aqui a nossa camada zeradinha, tá? Sem nada, do jeito que ela estava antes. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar a minha action. Então, separação de frequência, estou rodando a action. Aqui é o que eu falei para vocês. Eu vou deixar o blur mínimo aqui. Então, meu blur vai ser 0,6. Então, praticamente não tem o blur. Ele gerou a camada aqui para mim da alta e da baixa, né? Como eu falei para vocês que ele ia gerar. Eu vou começar a mexer na camada da baixa para vocês verem o que acontece quando a gente deixa o blur muito alto. Ó, ele vai remover todo o detalhe da pele. Então, ó, se eu pintar a sobrancelha dela, se eu me aproximar muito, eu ainda vou ver que eu tenho alguns cabelinhos aqui na sobrancelha dela, ó. Que é o máximo que eu consegui extrair na minha camada de alta. Agora vamos fazer o contrário. Vamos voltar aqui de novo, vou rodar a separação de frequência outra vez. Só que eu vou fazer o contrário, eu vou colocar um número bem alto aqui, ó. Vamos colocar 19. Pronto, ok. Ou 14, né, que ele entrou. Agora eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou na camada de baixa e vou começar a brincar com essa camada, ó. Tá vendo aqui que eu tô pintando e parece que não tá acontecendo nada? Agora tá porque eu tô misturando o vermelho, ó. Mas eu tenho... Por que que tá acontecendo isso? Porque a minha camada de textura tem muita informação. Se eu tirar ela aqui, some tudo, ó. Então, toda a informação da foto tá na minha camada de textura. Então, eu não posso deixar esse número nem muito alto, nem muito baixo. Eu preciso achar qual é o número certo, né? Então, gente, assim, separação de frequência é treinamento, é teste. Vocês vão precisar testar várias vezes até vocês entenderem como que ela funciona. Então, vocês têm que praticar bastante, tá? Vou mostrar para vocês agora o que acontece quando a gente coloca um valor que seja mais ideal na separação de frequência. Então, vamos rodar de novo a action de separação de frequência. Eu vou colocar aqui mais ou menos o valor que eu acho que tá legal, 2.2, acho que tá bom. Não precisa ser um valor exato, tá, gente? Às vezes eu trabalho 2.2, 2.4, 2.8, não faz diferença quase nenhuma. Então vamos voltar aqui na camada, eu tô na camada baixa frequência, vou começar a pintar aqui. Ó, esse pintar depois eu vou explicar pra vocês. Tá vendo como eu deixo a pele dela lisinha e uniforme, mas eu ainda tenho todos os poros dela aqui? Ó, os poros estão aqui bonitinhos, ó.
Então eu posso vir aqui e mexer um pouquinho no nariz, porque, gente, o que envelhece a pessoa não são as rugas, são essas manchas da luz, tá vendo? A luz batendo aqui e a sombra batendo aqui, faz esse buraquinho que a gente tem embaixo dos olhos aqui, ó, ficar mais nítido, né? Então, se eu pegar o tom de pele dela e espalhar pra cá e tirar essa mancha, ó, eu posso ter todo o detalhe da pele, sendo que ela vai ficar muito mais jovem. Ó, aqui tá vendo que ela tem isso aqui, ó, bigode chinês? Ela tem esse bigode chinês aqui. Esse bigode chinês, ele tem uma ruga, né? Também tem uma ruga. Mas o que deixa ele evidente não é a ruga, é a cor que existe aqui, ó. Tá vendo que a cor aqui, a cor nessa área é diferente da cor nessa área? Se eu começar a mesclar essas cores, ó, ele praticamente some, mesmo que a ruga ainda esteja aqui. Então, tá vendo, ó? Ela continua tendo a ruga, mas eu ajustei o tom da pele para que essa ruga desaparecesse. Então, só nisso aqui eu vou arrumando a pele. Lógico que eu fiz isso aqui toscamente, né? Depois eu vou mostrar para vocês como fazer mais bem feito. Mas eu continuo tendo o sinalzinho dela aqui, né? A linha de expressão aqui. Mas eu diminuí completamente o efeito que ela causava na pele. Mesma coisa aqui, ó. Se eu for tirando ela aqui, se eu for limpando, eu praticamente sumo com ela, mas eu não tô deixando ela artificial. Ela continua tendo a marquinha que a Tabata tem normalmente aqui, só que essa marquinha ela deixa de ser visível. Ó, vamos tirar essa aqui também, que tá roxinha, né, que tá meio feinha. Pronto, tá vendo? Tirei todas as marcas que ela tinha aqui. Então, a separação de frequência serve para isso. A gente pinta as áreas que a gente quer arrumar. Então, vamos pintar o nariz, deixar ele bonitinho. Tô fazendo bem tosco aqui, depois eu faço um mais detalhado em outro vídeo, tá? Então, tirei as manchas. Só aqui eu já deixo ela mais jovem, mas a textura dos poros dela tá totalmente conservada, tá vendo? Então, ela continua tendo os poros aqui. Se eu quiser tirar essa marquinha de expressão aqui, eu posso vir na camada de alta, porque ó, essa marquinha tá na camada da alta, ó, se eu tirar, tá vendo? Ela tá aqui. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso vir na camada de alta e tirar ela aqui. Desse jeito, ou eu posso fazer assim, ó, como eu mostrei pra vocês lá no Content Aware, lembra? Na limpeza da cena, eu venho aqui e coloco outros poros no lugar. Às vezes fica bom, às vezes não, tá, gente? Às vezes fica com a maior cara de que foi um remendo mesmo, porque você pega de uma área onde não tem, os poros não são parecidos com aquela, né? Então fica meio feio, ó, mas aqui eu já consegui limpar. Eu não faria isso na minha foto normalmente, tá, gente? Mas às vezes em alguns casos pode precisar, ó. Aqui, por exemplo, tem poros demais. Eu posso selecionar e colocar os poros de uma área que tenha menos poros. Horrível, mas poderia fazer isso. Então, acho que deu para vocês entenderem o conceito, né? Então, gente, no próximo vídeo eu vou mostrar isso do começo até o final para vocês, como que eu vou fazer a separação de frequências usando a Action e como que eu vou tratar a pele da Tabata para deixar a pele mais real, mais bonita, tá bom? Então, para isso, deixa eu já apagar essas camadas todas que a gente fez aqui da separação de frequência, para a gente começar do zero no próximo vídeo, tá bom?